Nesses últimos dias foram comentado muito sobre o evangelho dos fariseus, né? Onde essa menina de Marajó, ela fala do evangelho dos fariseus e isso muitas pessoas falaram sobre esse evangelho de fariseus. E eu já venho falando isso há muito tempo, desde 2015 eu tenho falado sobre os fariseus. Mas eu resolvi também falar, de fato, o que é um fariseu. E eu digo para você, até mesmo você que é uma pessoa que não é cristão, porque no Brasil todo mundo se diz cristão, até mesmo os que estão dentro de templos evangélicos, há muitos que não são cristãos. Por quê? Cristão é aquele que foi gerado de Deus. E quando você é gerado de Deus, você se torna filho de Deus. Você não é nascido da carne nem do sangue, mas sim do Espírito. Aí você se torna filho de Deus. É aquilo que João fala lá no capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então você de fato é um cristão quando você nasce do Espírito. Mas como muitas pessoas não têm conhecimento das Escrituras, elas estão sempre falando dos evangelhos dos fariseus, mas eu quero mostrar para você o que é de fato um fariseu. Se você pegar a Bíblia lá em Mateus 23, onde que Jesus fala a respeito dos escribas e fariseus, você vai descobrir quem de fato é fariseu. Fariseu é os líderes religiosos daquela época que era do judaísmo. Lá tinha os mestres da lei, tinha os fariseus e tinha os saduceus que não criam na ressurreição. E eles que ensinavam as leis, eles ditavam as regras como deveria agir no templo de Salomão. E aí Jesus veio aqui para cumprir a sua missão de morrer na cruz, ensinar também. Aí ele fala sobre eles, que Mateus 23 você vai ver o que os fariseus fazem. Eles pregavam a lei de Moisés e eles tinham em mente de evangelizar. É tanto que Jesus fala, vocês atravessam o mar, vocês arrodeiam a terra. Depois de ter feito um discípulo, você se torna filho do inferno por 2 vezes. E o que é isso? O que é isso, tornar filho do inferno por 2 vezes? É quando o ser humano ele ainda não foi alcançado por Cristo, infelizmente ele é filho do inferno. Mas quando você se converte a uma religião falsa, você se torna filho do inferno por 2 vezes. E assim eram os escribas e os fariseus. E tinha mais outras situações que Jesus revelou para eles, porque eles não herdavam o reino dos céus e com as suas atitudes eles impediam as pessoas de entrarem no reino dos céus. Isso é Mateus 23 a partir do 15. E Jesus também revela muita coisa sobre eles no capítulo 23, bem na frente nos versículos de 20 para lá. Ele falou assim, olha, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora vocês parecem pessoas boas, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, hipocrisia e iniquidade. É quando você chega no cemitério, por cima está tudo bonito, mas por dentro está cheio de podridão. Assim eram os escribas e fariseus. Mas se você ler Mateus 23, o capítulo inteiro, você vai descobrir quem de fato é os fariseus. Mas você que é um cidadão também que falou sobre isso, até compartilhou, postou, você também pode ser um fariseu. Por quê? Eu sei que nós temos no Brasil muitos líderes evangélicos famosos que de fato são os fariseus. Mas em toda denominação, em toda igreja tem fariseu. Se eu também, que sou um cara que estou sempre citando as escrituras, e se eu exijo de você aquilo que eu não sou, eu simplesmente sou um hipócrita, um fariseu. Mas você também,
que tem citado os fariseus, tem questionado os falsos profetas. Eu digo para você que no capítulo 2 de Romanos, o Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 2, a Bíblia diz assim: você que condena os outros e faz as mesmas coisas, você acha que você está livre da condenação de Deus? Essa palavra eu estou falando aqui para você que não tem religião, você que não é chamado de crente, que tem questionado os fariseus, o evangelho de fariseus. Você, se você não se arrepender e se voltar para as escrituras, reconhecer que você também é pecador, não adianta você questionar os fariseus, o evangelho de fariseu, você está no mesmo barco que eles. E você sabe muito quem são os grandes fariseus do Brasil. Eles estão na televisão, eles estão em todas as áreas, são famosos, mas eu não posso citar nome desses fariseus. Mas eles são pior do que os fariseus, mesmo que os fariseus daquela época, Jesus falou que eles roubavam as viúvas. Eles queriam ser chamados de mestre, mas aí Jesus falou para os discípulos: mas vós não querais ser assim. Mas se você quer saber mais o que significa um fariseu, um hipócrita, você vai ler Romanos capítulo 2, a partir do verso 17 até o 24, você vai ver a realidade de um fariseu. Ele cita entre o verso 17 até o 24, ele fala assim: olha, por que você ensina os outros e não ensina você mesmo? Você prega que não deve cometer adultério e você comete. Você diz que não deve roubar, mas você rouba. Aí ele fala assim: olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Isso o apóstolo Paulo estava falando para os judeus, de fato para os fariseus. E aí ele fala também assim: você condena os ídolos, mas você rouba os templos. Isso aí você vai entender o que significa isso. Vocês condenam os ídolos, mas vocês roubam os templos. E quem roubava as ofertas na época do Senhor Jesus era Judas. E quem desvia o dinheiro da igreja e leva para outras áreas, pega para si próprio, infelizmente é Judas. E se você sendo um Judas, você não é um discípulo de Cristo, você é um Judas. Mas eu finalizo para você. De fato, os fariseus estão em todas as denominações. Mas eu digo para você, não seja um fariseu. Assim como eu luto para não ser um fariseu, você também não seja um fariseu, seja um discípulo. Mas eu digo, se você não se arrepender, se você não reconhecer que você é filho de Satanás e precisa se tornar um filho de Deus, infelizmente você é um fariseu e você precisa se converter. E vou jogar mais pesado para você que é incrédulo, para você que condena os verdadeiros fariseus. Você precisa ver Mateus 7, onde ele fala assim: por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu? Infelizmente nós temos pessoas sujas que condenam as outras que estão piores ainda. Mas eu não estou defendendo o evangelho dos fariseus. Eu desde 2015 eu sempre falei contra os fariseus. Mas você se torna um discípulo de Cristo, senão você está sendo semelhante àqueles fariseus que dizem que estão pregando o evangelho. E essa é a verdade. E você fica sabendo disso, que a Bíblia diz que não é toda pessoa que chama Jesus de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus, esse está nos céus. E ele ainda fala: Senhor, naqueles dias muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, evangelizamos, fizemos milagres. Jesus vai falar: eu não conheço vocês. Isso é a verdade. E nesse dia não tem para onde você correr, que você vai estar diante dele. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Seja você fariseu, seja você incrédulo, seja você qual denominação que seja a sua, você tem que prostrar diante de Deus e confessar que Ele é o Senhor.